Divulgada há pouco, o ex-presidente Michel Temer divulgou uma certa contrariedade ao atual posicionamento político do presidente Lula. Nessa nota que eu vou pedir para o nosso Eduardo Novak colocar na tela para mim, para que eu possa ler, uma nota de minutos. Agora, eu posso até precisar vocês a data de hoje, mas o horário mais preciso, há cerca de 15 minutos que soltou o presidente Michel Temer. Diz ele depois de uma fala de Lula. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor. Agora, tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Michel Temer está se referindo a uma fala de Lula nessa viagem que fez à Argentina e ao Uruguai, dizendo com todas as letras que o que aconteceu no Brasil em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe. Falas, inclusive, do presidente Lula. E aí Michel Temer segue. Ao contrário do que ele disse hoje num evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E aí ele segue. Sobre ele ter dito que destruía as iniciativas petistas em apenas 2 anos e meio de governo, é verdade. Ele dá uma série de números em que, se vocês quiserem ter mais informações sobre eles, basta entrar no Instagram de Michel Temer, está lá publicado a nota. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: recomendo ao presidente Lula que governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e também pregando a paz. Falas de Michel Temer, ex-presidente da República, de agora a pouco, que eu vou repercutir com o nosso time aqui. Já estão prontos os 3 que fazem este programa junto comigo, Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Vilela. Senhores, ótima tarde de feriado. Um bom tema, Piperno, para que a gente possa começar o 3 em 1 de hoje. Principalmente, eu acho que o Vilela e o Serrão estamos muito ansiosos, certo? Aí os outros 2 podem confirmar em relação ao seu comentário de agora. Porque é o seguinte, eu quero tentar fazer um raciocínio com você. Se nós nos teletransportarmos para 2022, certo? Em que a gente viu vários inquéritos em investigação a atos antidemocráticos, às vezes algumas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que eram taxadas inclusive de golpe, em que havia uma tentativa ali de ruptura institucional. O meu ponto é o seguinte: se o atual presidente da República fala em golpe, ele está falando de um processo em que passou pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário, pelo Congresso Nacional. Ele está, de alguma forma, deslegitimando as instituições. Instituições que, inclusive, têm como membros, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski e, no caso do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros. Meu ponto para você é muito simples, Piperno. Isso é uma fala antidemocrática de Lula ou não? Não querendo de maneira nenhuma que você comece o programa com um elevado nível de tensão. De forma nenhuma, Paulo Matias. Boa tarde para toda a nossa audiência, para os colegas. Veja, são visões diferentes aí de se interpretar a história. O PT, ele desde sempre, o PT se utiliza desse discurso do golpe. O PT considera que houve sim, porque, inclusive, anos depois, a ex-presidente Dilma foi inocentada aí em diversas instâncias, inclusive ano passado, mesmo em setembro do ano passado, foi informado que o Ministério Público havia arquivado a denúncia lá das pedaladas. Então, do ponto de vista da lei, não havia, segundo o próprio Ministério Público, qualquer tipo de irregularidade. Agora, há um processo político. Politicamente, ela foi condenada, havia previsão legal para isso, houve um processo, esse processo, os argumentos foram aceitos por mais de 2/3 da Câmara, por mais de 2/3 do Senado. Então, do ponto de vista da previsão legal para isso, né, para essa condenação política, que é o que valia, né, a Dilma acabou sendo afastada. Agora, é claro que as ações não se extinguiram ali. Os processos contra a Dilma, inclusive a defesa da Dilma, continuou insistindo para que ela conseguisse a sua absolvição legal. E depois disso ela conseguiu. Esse processo, essa história toda, ela tem muitos detalhes controversos. Inclusive,
aquela famosa decisão do ministro Lewandowski em aceitar a separação da condenação da Dilma, que uma vez afastada deveria ter os seus direitos políticos cassados aí por 8 anos. Isso não aconteceu naquele momento, graças a uma manobra lá do ministro Ricardo Lewandowski, que eu, honestamente, não entendi até hoje. Também a Dilma teve contra si votos de muitos dos senadores que hoje apoiam Lula. Aliás, para não ir muito longe, Renan Calheiros e Simone Tebet. Então, esse impeachment brasileiro, como foi naquele caso, ele vai deixar, digamos, não dúvidas, mas dar margens a interpretações diferentes para sempre. Ô Piperno, não é por nada não, mas eu tô achando você com pesos e medidas um pouco diferentes. Por quê? Porque se nós formos analisar, pelo menos enxergando dessa maneira que eu estou enxergando, há uma clara incitação às instituições democráticas numa fala dessa. Você não concorda comigo? Porque no momento em que você diz que houve um golpe no Brasil promovido pelas instituições democráticas, você está, de alguma forma, rompendo com essa democracia. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, o Bolsonaro teve falas golpistas. Para mim, isso é absolutamente indiscutível. Mas essa fala do Lula não é democrática. Eu não disse que houve um golpe no Brasil. Estou achando você muito leve, Piperno, para começar o programa. Jamais, em momento algum, disse que houve um golpe no Brasil. Eu acho até que houve um puxadinho institucional lá, mas isso é uma outra história. Mas, tecnicamente falando, não houve um golpe. Não, eu acabei de dizer aqui que a condenação política da Dilma, né, pelos mais de 2/3 aí do Congresso, isso está constitucionalmente previsto. Se está constitucionalmente previsto, não é golpe. O Vilela, eu quero uma avaliação sua da situação, mas também dessa fala do Piperno. Olha, Paulo Matias, Piperno, Serrão e todos que acompanham o 3 em 1, uma boa tarde. Olha, primeiro, sobre a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eu, por diversas vezes aqui no microfone da Jovem Pan, eu fiz críticas a algumas falas do então presidente Bolsonaro por entender que determinadas falas que ele fazia não cabiam na boca de um presidente da República. A gente tem que saber separar muito bem o que é uma fala institucional de um presidente da República, no caso, numa atividade feita numa visita oficial de Estado no exterior, em um outro país, de uma fala feita num palanque. Num palanque você até pode falar ali um pouco mais, uma coisa um pouco mais exagerada. Dentro de uma fala institucional, não. Bolsonaro foi o zero e vezeiro em falar besteira. Lula já não é de hoje, é o zero e vezeiro em falar besteira. E nesse caso agora, ele atenta contra a lógica da sua eleição. Ele foi eleito dentro de uma lógica da construção de uma frente ampla, esquecendo o que ficou para trás e trazendo os diferentes para um movimento democrático. Não é à toa que o MDB, por exemplo, tem 3 assentos dentro do Ministério Lula. Não é à toa, por exemplo, que pessoas que votaram pelo impeachment da presidente Dilma têm assento no Ministério do presidente Lula. Então, ao meu ver, essa fala é uma fala absolutamente equivocada, fora de hora e que não se coaduna com a estatura de um presidente da República. E sobre o Piperno, Vilela? Eu acho que realmente está todo mundo muito curioso para saber. Exato. O Piperno, ele nesse momento, ele está dando uma passada de pano na situação, na fala do presidente Lula, porque eu tenho certeza que o Piperno também não concorda. O Piperno é uma pessoa extremamente cordial, cortês, elegante. Ele jamais falaria uma besteira ou algo tão ofensivo ao ex-presidente Michel Temer como o Lula falou. E o que é pior, uma ofensa desnecessária. É uma ofensa de palanque, uma cabeça quente, ainda vai lá. Agora, o presidente Lula, no ar-condicionado do Palácio em Montevidéu, não estaria, depois de ter comido uma boa carne, um bom churrasco, tomado um bom vinho, comido um bom alfajor em Montevidéu,
Olha, não tem motivo para vir com um grau de ofensa como esse, e uma ofensa que coloca em xeque não apenas a conduta do ex-presidente Michel Temer, como das próprias instituições, onde os ritos e as instituições acabaram decretando o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ô Serrão, eu quero entender um pouco se isso que a gente relatou agora, essa fala do presidente Lula, pode ser considerada uma fala que atenta contra as instituições democráticas. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Vamos dar parabéns para os aniversariantes de hoje, né? Na ordem, São Paulo, a TV Gazeta, que também aniversaria hoje, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Parabéns para todo mundo. Agora, não dá para dar parabéns para essa fala do presidente Lula. Ela foi absolutamente um ponto fora da curva política. Por quê? Ele repetiu a dose. Ele já havia feito a crítica ontem à questão do golpe contra a Dilma. E repetiu hoje no Uruguai o mesmo que ele disse ontem na Argentina. Raciocínio completamente desproposital. Ataque claro e evidente às instituições, sim. Se você for usar o mesmo peso do que foi usado como crítica que tanto condenou aí Jair Bolsonaro, Lula fez a mesma coisa ou até pior, porque aquele ataque lá de trás da Dilma já está consagrado como um movimento do passado. O de Bolsonaro ainda é uma cicatriz de campanha eleitoral que ainda vai ter que ser até resolvida. Vai ser está sendo caso até de apuração eleitoral. Tem 16 inquéritos tramitando na Justiça Eleitoral contra o Jair Bolsonaro. Então o presidente Lula fez uma crítica contra Michel Temer. Perguntas que não querem calar. O presidente Lula resolveu declarar guerra ao MDB? Parece, né? Primeiro, porque promoveu a intervenção federal na segurança do Distrito Federal, com o afastamento que foi combinado, logicamente, com o seu governo e o próprio Supremo Tribunal Federal, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, um expoente, alto dirigente do MDB. Também, Lula também está querendo arrumar briga com outro cara que é outro gigante articulador do MDB, um dos maiores articuladores políticos do país, que é o ex-presidente Michel Temer. Lula está tentando criar algum problema com a eleição da mesa diretora do Congresso ou o contrário? Parece que ele não está dando a menor bola para a eleição dessa mesa diretora do Senado e da Câmara? Será que ele está achando que ele pode fazer um acordo com o Judiciário e, em função desse acordo político que ele fizer, ele vai ter mais poderes para poder governar sobre o Legislativo? É isso que está se desenhando? Então, foi muito ruim. A interpretação que se tem dessa fala de Lula é péssima. Sobre a questão técnica, golpe ou não foi golpe? Gente, a narrativa aceita qualquer coisa. A presidenta Dilma Rousseff, claro, ela foi afastada por impeachment. Impeachment, se você quiser analisar de maneira estrita, impeachment sempre é um golpe político, só que diferente, feito todo dentro da lei, dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico brasileiro daquele momento. E nesse próprio impeachment, a Dilma foi afastada, mas teve um outro lance também, que teve gente aí que disse que foi golpe, que a Dilma teve seus direitos políticos preservados. E essa foi uma decisão até momentânea, que foi evocada pelo então senador Renan Calheiros e que acabou acatada ali também pelo presidente daquele processo ali, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Então, é hora de baixar a bola, é hora de governar, é hora de serenidade e não ficar jogando mais gasolina ainda. A gasolina subiu de preço, hein? Você aumenta a gasolina e joga gasolina na política. Isso não é bom para a institucionalidade brasileira. Piperno, você me pediu a palavra, eu acho que você gostaria de responder o Vilela. Não, em relação ao ex-presidente Michel Temer, Temer é um cadáver político. Nenhuma voz relevante do MDB se levantou para fazer a defesa de Temer. Aliás, o PMDB, o atual MDB, está curtindo muito os ministérios que tem. Então, o filho do Renan Calheiros tem um ministério, a Simone Tebet tem outro. E assim, o MDB está feliz da vida. O MDB não vai colocar em xeque a sua permanência e os seus cargos no atual governo por conta de Michel Temer, convenhamos, né?
que, enfim, é um político que teve alguma relevância lá em 2021, quando escreveu uma carta lá para o Bolsonaro. Piperno, só fazer uma observação nessa sua fala, já que você citou o senador Renan Calheiros, o mesmo votou pelo impeachment. Não, mas eu disse... Ou seja, Lula diz que o processo foi um golpe e traz um golpista para dentro do governo. Eu disse que não só o Renan Calheiros, como a Simone Tebet também votou pelo impeachment. E muita gente no MDB que hoje apoia o Lula, muitos desses importantes próceres aí do atual MDB votaram pelo impeachment. Aquele momento, veja, e o que eu disse no início, é que do ponto de vista legal, todos os trâmites seguiram a lei. Isso é incontestável. Talvez o Lula, nesses seus arroubos retóricos, ele não usasse a expressão correta. Não houve um golpe, houve uma traição. O Temer era o vice-presidente e, na verdade, né, ele acabou pulando para o outro lado, arregimentou forças e conseguiram derrubar o presidente. Isso está no jogo político. O PT pode ter gostado ou não, mas isso está previsto no jogo político. Agora, se isso está previsto no jogo político, ok, não há também nenhum impedimento para que aquele lado que se sentiu prejudicado até hoje continue reclamando disso. Então, quando o Lula faz uma crítica ao Temer, ele está se referindo a uma traição, né? O Temer... Mas não é o Temer que o Lula está fazendo, né? Pelo menos eu não interpreto dessa forma. Não é o quê? Não é ao Temer especificamente que o Lula está dizendo. O Lula está dizendo que um processo constituído no Brasil, que passou pelo Legislativo, pelo Executivo, pelo Judiciário, foi um golpe. Então, o negócio, ele está, enfim, dando a esse processo todo o nome de Michel Temer. Ele não vai brigar com quem está no governo dele hoje. E quem está no governo dele hoje também não vai pedir para sair por conta dessa queixa do Lula contra o Temer. Mas meu ponto é o seguinte, buscando sempre a maior honestidade possível com todos que estão nos acompanhando, Vilela. Se fosse o Bolsonaro que tivesse dito isso, como é que seria a repercussão? Olha, a fala do Piperno seria o oposto, não tenho dúvida. Porque, de fato, eu compreendo a lógica do que o Piperno está querendo colocar, embora eu discorde, mas eu compreendo o que ele quer colocar. Mas eu vejo que o centro da discussão, ele é se um presidente da República pode falar esse tipo de coisa num evento oficial, numa fala oficial, dentro de um evento internacional. Quer dizer, você chegar em um evento internacional, no palácio do presidente da República de uma outra nação e denunciar ao mundo que houve um golpe de Estado em 2016, me parece algo muito forte. Esse presidente colocar em xeque as instituições do Brasil. Então, é essa questão que a gente tem que separar. Eu compreendo o Lula, no palanque, chegar e falar uma besteirinha ou outra que a gente está acostumado a ouvir a besteirinha do Lula. Eu compreendo o Bolsonaro, num palanque, numa motociata, falar uma besteirinha ou outra que a gente está acostumado a ouvir. Agora, institucionalmente, em um evento como esse, não dá para um presidente da República sair falando mal das instituições brasileiras. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para a imagem do Brasil, gera uma animosidade desnecessária e coloca em xeque as nossas instituições. Agora o pior é que ele não falou. Ele falou e repetiu. Falou ontem e repetiu hoje. Então tem uma intenção política na fala. Não foi um discurso por acaso, não foi um comentário que passou no ar assim despercebido. Então o presidente Lula está sofrendo, está percebendo algum tipo de pressão que está incomodando ele. E essa pressão parece, pelo que ele apontou, vem de dentro do MDB. Pode estar vindo ali da ala que foi contrariada pelo Ibanez Rocha, pode estar vindo pela ala do próprio Michel Temer e de outros ali do MDB que não foram atendidos no governo. Ele atendeu setores que individualmente não representam o MDB. A Simone Tebet não representa o MDB, o Renan Calheiros não representa o MDB. Ele é do PMDB, mas ele não fala pelo partido. Michel Temer fala muito mais por ele. Não pode dizer que ele seja um cadáver político de maneira nenhuma. Esse cara é um dos maiores articuladores políticos do Brasil, e continua sendo. Então, não se pode subestimar
pessoas que você não pode subestimar na política brasileira: Michel Temer, Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto. Esses caras são os caciques de partido político que trabalham articulação política o tempo todo. José Sarney é outro que você também não pode nunca esquecer dele. Lula está coladinho com ele. Então, essa atitude do presidente Lula, ela é estranha. Parece que ele... Será que ele está achando que algo pode acontecer com ele também? O Geraldo Alckmin, de repente, pode acontecer um movimento que o Alckmin concorde ali em ocupar o poder no lugar do Lula por algum motivo? Não dá para conceber esse tipo de coisa. Está muito prematuro para esse tipo de loucura. Perfeito. Teve só trazer uma repercussão, porque essa fala de Lula está gerando uma repercussão muito grande. Eu vou trazendo aqui as falas, inclusive de juristas que estão se manifestando logo depois dessas palavras aí proferidas pelo presidente Lula. Um jurista que apoiou o impeachment, foi contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e votou, inclusive, em Lula declaradamente, mais conhecido por todos como Miguel Reale Júnior, foi a público dizer o seguinte: tratar o impeachment como um golpe não ajuda em nada o país. A fala do jurista Miguel Reale Júnior. Piperno, por favor. É possível que, de fato, não ajude em nada, mas, repito, do ponto de vista legal, ele seguiu tudo que estava previsto na lei, mas o lado que perdeu pode muito bem considerá-lo como uma traição política. Talvez fosse mais apropriado que falar em golpe. Agora, em relação ao Temer, o discurso do Lula ontem e hoje sobre o Temer não é nem um pouco, nem uma vírgula diferente do que o Lula falou, inclusive depois do primeiro turno, quando houve lá uma tentativa de reaproximá-los, e quem não quis foi o Lula, que tratou já naquele momento o Temer como golpista. Então não é que o Lula mudou o ponto de vista ou está pressionado por alguém. Lula trata Michel Temer como um golpista. Mas, e não é de hoje. Nós não temos uma liturgia do cargo necessária, que inclusive nós cobrávamos do governo Bolsonaro? Eu acho. Porque no passado Lula era candidato, nós compreendemos essa questão de campanha envolvendo as narrativas, os discursos mais inflamatórios, principalmente para a sua base, mas no momento, a partir do dia 1º de janeiro, em que você vai lá e coloca a faixa, você é o presidente de todos. Sem dúvida nenhuma. O que também, em alguns casos muito específicos, Paulo, não obrigam o atual mandatário a esquecer algumas rusgas do passado com esse tipo de adversário. Eu diria para você que Lula já fez, inclusive, acomodação, historicamente, né, com muita gente e com muitos adversários. No caso do Temer, parece um pouco mais difícil. Agora, se o Michel Temer fizer uma reclamação lá ao Supremo Tribunal Federal e pedir que esse caso do Lula aí seja enquadrado, por exemplo, como uma manifestação antidemocrática. Já pensou? Porque com Bolsonaro aconteceu isso. Por que agora também não pode acontecer? Veja, então estamos vivendo uma absoluta loucura política. Repito, tenho insistido, tenho falado isso aqui todo dia. É hora de baixar a bola. É hora de construir uma pacificação nesse país. Pacificação não é todo mundo ficar quietinho, calminho, não. Tem que haver situação e oposição, são coisas muito claras. O que não pode haver é ódio. Quando você faz um discurso desse tipo, evoca que houve um golpe contra uma coisa que todo mundo tem reconhecidamente de que não foi um golpe, foi um processo político institucional, você está destilando ódio político. E o resultado disso não é bom. É isso que tem que ser discutido. Vilela, por favor. Olha, recentemente nós tivemos, aí poucos dias atrás, um documento, salvo engano, da Casa Civil, que fez menção, um documento oficial do Estado brasileiro que fez menção ao golpe de 2016. Está na hora da gente saber separar, e Lula e Bolsonaro parece que não conseguem fazer isso. Está na hora da gente saber separar o que é opinião pessoal, o que é uma disputa de palanque, o que é um arroubo que por vezes se faça dentro de um âmbito onde se permita fazer e o próprio parlamento permite fazer, eventualmente falas mais agudas. Está na hora de separar isso, de separar da liturgia do cargo de presidente da República. Quem está na presidência da República, quem está exercendo um ministério de Estado, quem está exercendo uma função
representando o Estado brasileiro, não pode fazer com que as suas impressões pessoais venham a se colocar acima dos fatos oficiais. É importante que a gente recupere a institucionalidade nesse país. Senão, vai ficar assim, olha, eu acho que esse aqui é melhor, então vai lá, vou colocar no documento dizendo que é isso. Poxa, não dá. Aí, com isso, a gente faz com que tenha essa bagunça e o resultado de uma bagunça constitucional é episódios graves como esse que a gente viu no dia 8 de janeiro. Agora, Geraldo Alckmin é golpista, então? De forma alguma. De forma alguma. Para mim, de forma alguma. Pois é, mas foi absolutamente favorável ao processo. Sim, ele apoiou. Por isso que eu acho que talvez seja impróprio o Lula falar em golpe e seria mais correto ele falar em traição. Agora, é muito diferente o Lula se referir a um fato passado de 6 anos e meio atrás, de uma forma com a qual, inclusive, eu discordo, mas enfim, procurar esse revisionismo histórico, e do que, por exemplo, fez agora Bolsonaro, porque Bolsonaro acenava com a possibilidade de não reconhecimento de resultado, de jogar fora das 4 linhas, com um monte de coisa. O que o Lula tenta fazer, é um revisionismo, é diferente. Quer dizer, Lula não está colocando em xeque a atual ordem constitucional. Não, tá. A ordem constitucional é a mesma. Não. Esse malabarismo não, pelo amor de Deus. Não, foi coisa de 6 anos atrás. O Brasil não mudou. A Carta de 88 é a mesma. Desde 85 o Brasil é o mesmo. O risco agora é maior. Quando você fala, essa eleição tem um resultado que eu não vou aceitar. E isso é golpe. Quando ele falar, houve golpe lá atrás, isso é um erro, isso é um equívoco, pode ser um monte de coisa, mas não é exatamente um golpe agora. Não tem maior nem menor. A hora claro de bate, que tem. Não, vamos comparar coisas iguais. Ou seja, quando eu digo, eu não vou aceitar o resultado eleitoral de hoje, eu estou propondo um golpe. É muito diferente de falar, lá atrás houve golpe. Lá atrás houve golpe na sua opinião, quer dizer, mas o fato é que o revisionismo não vai mudar o que já está feito. Piperno, então nesse sentido, quando o Bolsonaro exaltava na presidência da República, exaltava a brilhante Ustra, exaltava os comandantes militares do país, tudo bem também, é a opinião dele, ele pode fazer isso? De jeito nenhum. Então, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Não. Quando o Bolsonaro falava que o Ustra era o herói dele, do ponto de vista legal, isso não tinha mais a menor importância, porque já ficou para trás. Agora, do ponto de vista moral, sim. Mas ele é um presidente da República. Então, do ponto de vista moral, muita gente condenou, inclusive eu. E o Lula pode. Então, do ponto de vista legal, moral, você pode condenar o que o Lula falou sobre o passado. Aí sim. Agora, equiparar essa avaliação, essa tentativa de revisionismo, com alguém chegar hoje e falar, eu não vou aceitar o resultado eleitoral, aí é bem diferente. O presidente Lula tem que esquecer o passado recente, esquece Temer, esquece Bolsonaro, bola pra frente, vamos governar, apresentar o projeto de nação, que o PT venceu a eleição, tomou o poder, tem que ter um projeto. A nação está esperando que ele apresente esse projeto e toque o barco. E não ficar nessa conversa, que essa conversaria aí não vai levar a nada. De novo, hein? Perigo. Se um cara como o Temer fica injuriado, faz lá uma queixa ao Supremo Tribunal Federal, é claro, vai poder valer a mesma tese de que está havendo aí um desrespeito à questão democrática do país. Você está muito rancoroso com o Temer, o Piperno. Mas ele é relevante. O que o Temer fez, Piperno? O que aconteceu Conta pra você e o Temer? Temer era um político, né, de boa articulação, era um grande articulador, enfim, um político que não tinha voto. Da última vez que ele se elegeu deputado, ele entrou pela repescagem. Graças ao Lula, ele virou vice-presidente da República. E depois ele traiu.